Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa vai ao ar todos os sábados pelas 14 horas, num formato digitalizado, numa abordagem de podcast, que é um modelo de partilha de conhecimento de uma forma informal, fluida e simples. A metodologia que nós usamos para a materialização deste programa é inspirado no modelo de gestão por competências CHA, C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude, segundo o qual os líderes que nós cá atraímos partilham os conhecimentos teóricos ou know-how ou conhecimento filosófico que adquiriram, deixam também a conhecer quais são as experiências práticas ou conhecimentos práticos na base de técnicas, ferramentas, experimentos que obtiveram para complementar aquele conhecimento teórico, e também transmitem-nos que atitudes, isto é, questões de comportamentais, saber ser, saber estar, que também desenvolveram para que estas atitudes reflitam no seu comportamento, quer o conhecimento teórico, quer o conhecimento prático que adquiriram. Nós, através deste programa, queremos assim contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade de líderes moçambicana que sejam conscientes da importância de serem líderes e também da consciência de saberem que são líderes, que sejam responsáveis do papel que a transmissão de boas referências representa para as futuras gerações, e também sejam líderes empáticos para com as causas que seguem, e também sejam empáticos uns com os outros. E a técnica que nós usamos para este programa é a técnica da comunicação, porque entendemos que a comunicação é uma das principais ferramentas ou instrumentos da liderança. Existe uma complementaridade entre a liderança e a comunicação. E através da comunicação, os líderes transmitem suas mensagens, dão a conhecer os seus pensamentos, conectam-se emocionalmente com os seus liderados. E é assim que eles asseguram que os seus liderados não só compreendam a mensagem, mas também possam aderir e seguir as causas que são por estes promulgados. Temos como líder convidado para o dia de hoje o Dr. David Abílio, ele que é dramaturgo, coreógrafo, ensinador, consultor da área cultural e ativista cultural. Dr. David Abílio, bem-vindo a este podcast. Muito obrigado, bom dia a todos. Para mim uma grande honra e prazer poder estar neste podcast e num programa desta natureza. Vamos lá ver em que realmente poderei ser útil a todos aqueles que estão expectantes em querer ouvir ou provavelmente também aprender um pouco daquilo que eu sei. Obrigado. Muito obrigado. Dr. David Abílio, enquanto um ser cultural, não sei se permita-me que me corrija, Sim. Porque queremos todos aprender muito sobre cultura hoje e vemos assim como uma grande referência nessa área pelo trabalho que tem feito desde período de pós-independência até os dias de hoje, continua ativo e sendo útil. Então estamos aqui verdadeiramente para aprender sobre cultura. E é assim que eu arrisquei em dizer, enquanto um ser cultural, queria compreender em que momento é que identificou-se ou descobriu que era um ser cultural. Bom, estas coisas nós nunca sabemos, sobretudo quando se trata de talentos naturais. Os talentos não se aprende, adquire-se como um fenômeno ou herdado, não sei, mas como sabem, esses talentos existem em cada um de nós. Agora, descobri-los e desenvolver é outra coisa. Muitas das vezes, dependendo
do ambiente, das circunstâncias e inclusive das oportunidades. Então, eu, na verdade, nasci no campo, filho de um régulo, e como é sabido, régulos é uma designação dada pelas autoridades coloniais, mas para as populações e na sua própria língua tradicional é Ossi. Ossi significa rei. Então, eu nasci, digamos, na Casa Real, e nas circunstâncias, portanto, das comunidades reais, o rei é também um medianeiro entre os vivos e os mortos, é também um líder espiritual da comunidade, e como tal, no seu espaço, é um verdadeiro centro cultural. Portanto, um centro cultural não só das manifestações culturais vivas, como também de outro tipo de manifestações culturais, mesmo de índole espiritual. Então, é onde eu nasci e vivi até os meus 8 anos quando meu pai faleceu. E tive, portanto, um convívio com essa realidade, embora na idade, digamos, infanto-juvenil, era, digamos, uma espécie de dia a dia, sem preocupações reflexivas, intelectuais, de saber o que é, o que não são as coisas. Só muito mais tarde, já crescido, é que efetivamente senti que esse bicho cultura, afinal, me perseguia, como por causa da não só da sensibilidade, mas a minha própria reação espontânea perante actos culturais, perante o meu grande interesse, sentia-me envolvido e puxado para esse tipo de questões que me levaram, inclusive, a também a seguir a parte artística, mas nunca desligada essa parte artística da essência, portanto, principal, que é a própria cultura, o modo de vida, o modo de ser e estar, o modo de nos concebermos a nós próprios e do modo como concebemos os outros, até as formas mais comuns de alimentação, traje, etc. Esse tipo de coisas sempre me perseguiram e fiz sempre uma ligação entre arte e isso tudo, portanto, que constitui verdadeiramente a nossa identidade. Portanto, na introdução, posso dizer que foi assim que me fui descobrindo como um ser cultural que somos todos nós, na verdade. Muito obrigado. Pelo menos deu para abrir um pouco mais a vista, o horizonte, para poder continuar a saber como conversar daqui em diante. E talvez iria voltar para uma constitui uma dúvida para muitas pessoas ainda. Pensa-se que as pessoas talentosas, ou os líderes, ou os gênios, nascem gênios. Há uma corrente de opinião que defende isso. Outra corrente de opinião entende que os líderes, pessoas que são detetoras de um talento, para estarem na fase em que já são consideradas pelos outros como líder, porque é algo que trabalharam ao longo do tempo, com a prática, com a repetição, com vamos lá, buscar trabalhar e desenvolver aquele talento. Queremos perceber, no caso do Dr. David Abílio, qual é a sua designação, o seu entendimento sobre isto, né? Exatamente. Os líderes nascem como líderes, os gênios nascem como gênios, eles trabalham, se transformam. Eu acho que essas coisas estão intimamente ligadas. Portanto, uma coisa é a natureza e outra coisa é o processo do desenvolvimento. Portanto, os gênios
mesmo os líderes, creio que nascem, mas não basta nascer se não tiverem a oportunidade para se desenvolver, se não tiverem instrumentos e ferramentas que permitam com que essa genialidade, esse, portanto, talento se possa desenvolver de uma forma frutuosa e útil, portanto, pode até morrer sem ter sido descoberto como tal. Portanto, eu considero que esses são dois processos intimamente ligados. Um à natureza, outro ao processo de desenvolvimento. E como sabe, todo o processo de desenvolvimento é, de certo modo, induzido pelo conhecimento, conhecimento de várias naturezas, conhecimento de experiência prática, conhecimento de caráter acadêmico e, portanto, coisas que são essenciais. Quando eu dava aulas, dizia aos meus alunos, portanto, também dizia que na sala de aula eles não vão aprender a ser artistas. Pode aprender técnicas. E essas técnicas vão ser muito úteis para aqueles que efetivamente são artistas. Os outros também vão ser úteis, porque pode estar em palco a exibir-se, não sei o quê, mas vai se sentir que aquela chama, aquela, como que se chama, que emana do ser interior e impacta as outras pessoas, não existe. As pessoas vão ver apenas a beleza e a perfeição da execução técnica de todas as coisas. É verdade que isso gera emoção e essa emoção é muito importante para tudo, para nós podermos ter a fruição do belo. Mas, de qualquer modo, aquilo que estava a dizer, que eu dizia aos meus alunos, dizia que se nós não aprendermos, não dominarmos as ferramentas que libertam, portanto, aquilo que nós temos por dentro, gera-se um caos e uma grande indisciplina. Tu tens tudo aí, mas como converter isso? Então, é necessário esse conhecimento. Por isso, mais uma vez eu digo, para mim são duas coisas que estão intimamente ligadas. Muito bem. Muito, muito forte. No que concerne a aquilo que diremos que é um propósito de vida, e falou muito bem, enquadrou aqui a questão de que toda pessoa é também um ser cultural e que tem uma componente que são os dons ou talentos adquiridos por nascença, que podem ser por herança ou podem ser desenvolvidas e trabalhadas pelo contexto. Então, enquanto um ser cultural que está para se descobrir, para obter a revelação desses talentos, depois a partir daí definir um rumo em como é que pode trabalhar esses talentos para depois tornar-se cada vez mais útil para uma sociedade. Qual poderia ser assim considerado o propósito de vida do Dr. David Abílio através do seu talento na área cultural? Bom, não sei se até teria entendido bem a pergunta, mas o propósito de vida. Todos nós, quando nascemos, de certo modo, temos algum propósito de vida. Esse propósito que pode, até certo modo, ser abandonado por várias circunstâncias, pode ser perseguido, pode ser aprofundado, e, enfim. Mas não há nenhum ser humano que nasce sem nenhum propósito. Também devo dizer que, como acontece com qualquer ser humano, também ele é produto de circunstâncias que o rodeiam. Quer dizer, nós somos o que somos também graças ao meio ambiente que nos rodeia, mas também com capacidade de podermos influenciar esse mesmo meio ambiente, né, e transformá-lo, inclusive. Temos esse tipo de capacidade. Bom,
Não sei. Então, no meu propósito de vida, quando descobri que gostava, quando criança ou jovem, me parecia ser que eu gostava muito da arte, gostava muito de compreender fenômenos culturais, até devo dizer, mesmo fenômenos sociais, me impressionaram muito quando eu era criança. Saber por que é que as coisas são assim, por que é que as pessoas são assim, por que é que há guerras, embora na altura, na minha juventude, para mim a guerra é aquilo que acontecia fora, com os americanos, o Vietnã, não sei o quê, mas era já minha preocupação isso. Inclusive me solidarizava com todos os jovens que condenavam esse tipo de coisas. Então, eu tive sempre esta inclinação, digamos, não sei se eu poderia traduzir, humanística. Portanto, meu propósito era exatamente este propósito humanística, tornar o mundo não só habitável, né, mas tornar o mundo digno de ser vivido em comunhão com toda a natureza e também com o próprio homem. E, inclusive, poder contribuir na transformação desse próprio mundo. E a arte serviu-me como a minha verdadeira arma para poder realizar esses propósitos. Não sei se ficou claro. Tá super excelente, bem explicado. Ainda ligado ao propósito, do ponto de vista de impacto nos dias de hoje, diz que o trabalho de um líder é trabalhar ou desenvolver outros líderes. E certamente fez-lo, desenvolveu tantos líderes, impactou tantas pessoas que nos dias de hoje estão no ativo, partiram do talento natural que tinham e depois da mentoria, da transmissão e do acompanhamento que foi transferindo para essas pessoas e que nos dias de hoje cada um está a se ingrar na sua área. Então, do ponto de vista de impacto, e como dizer que tinha esta veia humanística, quantas pessoas ou quantos líderes impactou, não só em termos de quantidade, não me refiro à qualidade, mas à quantidade, mas me refiro mais em termos de qualidade. Exato. Sim. Eu devo dizer que uma das coisas que muito me orgulha efetivamente é isso. É verdade, com todas as pessoas com que eu trabalhei, na altura não tinha nem a dimensão, provavelmente nem o plano de que eu quero formar este para ser aquilo. Tinha a ideia de que vamos trabalhar em conjunto, procurarmos construir em conjunto aquilo que possa se traduzir em valores úteis para a nossa sociedade. E nesse processo transmitia efetivamente o saber fazer e como se pode fazer. Uns e outros, portanto, num coletivo maior, se destacaram. E de uma forma impressionante, hoje é que eu vejo, meu Deus, se eu quisesse repetir as palavras do Eduardo Mondlane, aliás, devo dizer, também sou Mondlane, as pessoas não sabem, diria que eu já posso morrer feliz, porque efetivamente os meus propósitos foram abraçados por muitas pessoas. Não sei se seria ético citar nomes, mas efetivamente há muitos nomes sonantes que hoje em dia brilham e que são resultado dessa experiência na área de dança, na área da música, na área do teatro. Há grandes figuras, muitos dos quais provavelmente por causa da nossa deficiência formativa,
as pessoas não costumam dizer. Há pessoas que têm orgulho de dizer, eu sou o meu mestre, não sei o quê. Mas há uns, quando atingem um determinado nível, fazem de contas que, na graça divina, conseguiram ser o que mas efetivamente eu, sozinho, contemplo e vejo o trabalho que realizam, e as pessoas também, a miúde, mesmo que não vão declarar à imprensa, mas sempre me procuram como seu grande mestre e me mostram o grande reconhecimento que eles têm por aquilo que puderam aprender. E isso é quase uma manifestação diária. Tanto que os meus reconhecimentos, quer públicos, quer oficiais, são feitos por essas pessoas. E eu sinto essa manifestação, mesmo nas redes sociais, a maneira como as pessoas se dirigem a mim, a maneira como as pessoas ainda hoje esperam que eu possa continuar a inspirar-lhes. Eu sinto, portanto, mas são grandes figuras, como eu disse, sobretudo das áreas que eu citei, que temos referências neste momento a nível nacional, que é produto desse convívio, desse aprendizado coletivo. Também não devo negar que também dessas pessoas eu aprendi muito. Aliás, um verdadeiro acto de aprendizagem consiste em aprendermos uns dos outros. Quem não aprende só ensina, provavelmente não vai ensinar nada, porque também não terá nada para poder ensinar. Portanto, nós aprendemos dos outros e também transmitimos nossos conhecimentos aos outros, e juntos conseguimos fazer o melhor para a humanidade. O meu grande objetivo de ser e de estar nas artes é sempre pensando na humanidade. É muito interessante, sobretudo quando referi essa... E mencionou isso no início da sua resposta e no fim. Dizia que o grande segredo é que desde sempre teve uma postura de mão aberta e convidava as pessoas a trabalharem consigo. Dizia, vamos trabalhar juntos, vamos conviver, vamos crescer. Foi assim que se referiu no início e na parte final da sua resposta. E isso faz-me lembrar, por exemplo, o caráter do Cristo enquanto mestre. Ele dizia assim, vocês devem conviver comigo, devem estar perto, que é para aprenderem as atitudes, os comportamentos, que é para confraternizar, como esteve a dizer. Para alguns líderes podem se sentir ameaçados ou nem tão confortáveis em conviver ou ter as pessoas sempre por perto, ou em terem essa abertura e humildade de terem por perto para exporem as suas fragilidades. Não significa que o líder tudo sabe, como bem esteve a dizer, que é a pessoa perfeita. Mas ter essa abertura e humildade de dizer vamos aprender uns dos outros é uma postura que para aqueles que talvez são líderes ou são mais novos, ou de algum ponto na sua curva de evolução, quando líderes podem se sentir ou desconfortáveis ou ameaçados em fazerem isso. Queria perceber nos dias de hoje, quando iniciou a carreira, experimentou uma certa geração, um certo grupo de pessoas, e agora está a trabalhar com talvez outras gerações, outro tipo de pessoas de outras gerações. Consegue ainda ser fácil para si transmitir essa ideia de vamos conviver, vamos trabalhar juntos, isso ainda recebem de qual forma? Ou antes era mais fácil por causa talvez do socialismo, as pessoas serem mais unidas, entrosadas, conviverem, e talvez agora seja mais difícil? Não sei, queria perceber. Bom, todas as coisas existem dentro de um contexto, e os contextos muitas das vezes são determinantes. É necessário que nós tenhamos essa capacidade de perceber os determinantes dos contextos, de modo que possamos
nos adaptar e trabalhar com base nisso. Portanto, e para dizer que nas diferentes fases foi sempre necessário encontrar ajustamentos necessários. Eu venho, portanto, de um processo muito difícil. Portanto, não eu, quer dizer, a nossa história, pessoas da minha geração, primeiro que atravessamos aquela noite longa colonial, depois chegamos à fase da independência, com todas aquelas emoções, evoluções de não sei o quê, e depois aquela fase dificílima, não é? Guerra, fome, calamidades naturais, não sei o quê. E eu tendo optado pela arte, então poderá perceber que a nossa sociedade não concebia, e mesmo hoje não concebe a arte como uma prioridade, como uma necessidade, juntamente com outras necessidades que o homem tem. Mas essa era a minha opção, fazer a arte. E que arte? Eu não era escritor para sentar e escrever as minhas coisas aí, não era pintor para ficar no ateliê e pintar. Foi sempre um trabalho coletivo, é uma arte coletiva, quer dizer, não se pode realizar sem a participação de outras pessoas. Logo, esse contexto é determinante também para a minha própria experiência. Agora, as condições materiais, condições espirituais, condições psicológicas, portanto, existentes, que podem propiciar que a gente singra nesse processo, são outros. E como disse, por causa do próprio contexto histórico, era muito difícil, muitíssimo difícil. Eu consegui manter um grupo que foi conhecido como Companhia Nacional de Canto e Dança, que teve vários processos, mas esse grupo conseguiu sobreviver em todas essas etapas até hoje, passando por momentos terríveis mesmo de sobrevivência humana. Eu me lembro quando começou aquilo que na altura se chamava PRE, que era o Programa de Reabilitação Econômica. Começaram a escassear produtos, e mesmo os produtos existentes eram racionados, etc, etc. E eu estava, portanto, a montar uma companhia profissional. Imagino como que essas pessoas poderiam viver. Tinham muitas dificuldades. Às vezes, nos ensaios, quando tínhamos o intervalo, as pessoas se deitavam de barriga, porque não tinham tido pequeno almoço. E o mais terrível é que eu era, se calhar, o único funcionário que tinha salário, que podia ter essas coisas, a dirigir pessoas que não têm nada. Mas tínhamos que encontrar formas, porque não queríamos deixar de fazer aquilo que nós fazemos e aquilo que nós gostamos. Tínhamos de criar condições. E eram essas pessoas mesmo, dentro de um contexto, portanto, de maior centralismo do poder, em que tu não podias fazer nada se não tem autorização porque era um ato de indisciplina. E essas pessoas me encorajaram bastante para eu procurar as formas de dar continuidade ao nosso trabalho, e sem estar, digamos, amarrado àquela disciplina do centralismo, não sei como se chamava na altura, centralismo democrático, centralismo burocrático, não sei o quê. Ir para fora. E me encorajando, aconteça o que acontecer, David Dabílio, nós estamos contigo. Eu parti para fora para buscar apoios que acabaram resultando minimamente
em bens capazes de equilibrar a nossa atividade e sobreviver até o ponto em que a situação mudou favoravelmente. Portanto, isto é uma manifestação de como as outras pessoas também contribuíram, nem que seja pela sua própria resistência, dizer: eu não vou desistir, eu vou estar contigo. Com todas essas dificuldades, viabilizaram um projeto que se tornou um dos maiores orgulhos desta pátria moçambicana. A Companhia Nacional de Canto e Dança atingiu um nível inimaginável. Portanto, não sei se responde, como falei muito. Em grande medida, sim. Em grande, sim, porque até vai permitir transitar para a questão da sustentabilidade desta atividade. Estava atento e registrei quando dizia que no meio daquelas dificuldades, adversidades, foi quando surgiu um voto de confiança e a oportunidade de poder, explorar uma terra desconhecida, um deserto, e lá, com criatividade, negociação, arte, engenho, criar soluções. E conseguiu, assim, desenvolver um plano de sustentabilidade através de tornar uma atividade que era mais de subsistência relativa ao contexto, tornar uma indústria, por assim dizer. Uma indústria que era capaz de mostrar que era um bem, serviço útil para as pessoas. Isso reconheciam essa utilidade e recompensavam, e isso dava uma dignidade aos praticantes, uma sustentabilidade. Olhando para os dias de hoje, em que, como bem dizia, a indústria cultural não tem tido o mesmo tratamento com as outras áreas. Se olharmos, por exemplo, a questão da alocação de verbas a nível do orçamento, ou também se olharmos para o tipo e o nível de patrocínios que os privados fazem para diferentes tipos de atividades. O que está a faltar para tornar a cultura uma verdadeira indústria criativa? Primeiro, voltar àqueles níveis de sustentabilidade em que havia uma combinação de estratégia, paixão, fé e, acima de tudo, este traquejo de voltar com uma solução em função daqueles problemas que carregava. O homem é sempre o fator determinante. Tem que pensar, tem que conceber e tem que ser arrojado na busca de soluções. Muitas das vezes eu sinto isso, temos uma tendência para a ociosidade mental, dependência sobretudo estatal, ou inclusive aqueles individualismos de que pelo menos eu estou safo, Isto é o que eu noto muitas das vezes, que não há efetivamente um pensamento estratégico em função daquilo que nós próprios acreditamos e queremos. Porque também há muita mistura entre nós, não é? Há pessoas que nem acreditam, nem simplesmente querem sobreviver de uma outra maneira. Se encontrar outra forma, eles vão fazer aquilo que lhes possa dar a sobrevivência. E às vezes essas pessoas são os que estão no topo para guiar aqueles que têm crenças fortes, têm necessidades, têm realmente o compromisso com eles próprios de seguir e trilhar por aquele caminho. Vão ter que depender, portanto, de orientação de um medíocre que, por outras vias, ascendeu ao poder e, para não cair, vai usar várias artimanhas e prejudicam, portanto, todo o sistema. Efectivamente, a cultura, no meu entender, é uma dimensão muito importante para o desenvolvimento de uma nação.
e que deveria ser uma grande prioridade. Eu não consigo prever mesmo a planificação, a concepção política ou de governança que não tenha como base os fundamentos culturais, aquilo que nos identifica, aquilo que nos aquilo que nos identifica. Não estou a ver, porque de outra maneira vai-se fazer os copy-paste de vários modelos que vêm dali e vêm da colar, e o resultado é o desastre. Muitas das vezes todos testemunhamos. É claro, é difícil apurar responsabilidades, encontrar o responsável, porque está tudo dentro de um sistema, que deveria ser esse sistema repensado nesta dimensão cultural que eu advoco, que deve ser uma base, portanto, de planificação. Mesmo na planificação econômica. Se concebermos que os homens não são apenas estatísticas, números, consumidores, etc., mas é um complexo social e cultural que tem visão, necessidades, emoções, e que as necessidades econômicas e materiais deveriam satisfazer a ele nesse complexo. Então, isso levaria os pensadores, os economistas, nos seus próprios planos, ver o que é ajustado para, por exemplo, o povo moçambicano. Pode ser que não seja a mesma coisa para o povo americano. Mas se as pessoas se percam nesta visão de tomar a cultura como uma dimensão essencial, como o destino de todo o nosso pensamento desenvolvimentista, acontece o que está a acontecer. Mas o importante é que a vida continua. Os artistas continuam a produzir a sua arte, não só os artistas, porque quando estamos a entrar na cultura, não é só o artista que é produtor cultural, várias pessoas também contribuem a isso, quer dizer, os operários que produzem, digamos, objetos que tornam a vida confortável do homem, são também produtores culturais. Sem isso, a vida é insuportável. Então, essas coisas acontecem. Claro, por não acontecer do modo como eu acho que deveria acontecer, por isso que temos este grande desfazamento que leva a haver contestações, manifestações de desagrado, etc. Mas as coisas estão a acontecer e creio que vão continuar a acontecer, e vamos esperar também que sejamos iluminados para encontrar os melhores caminhos que visam desenvolver, visam, portanto, satisfazer essas necessidades essenciais do homem. Exatamente. Muito bem. E qual é o estilo ou modelo de liderança que o Dr. David Abílio emprega na sua atividade, na forma com que lida com seus liderados? Inspira-se em que escola ou inspira-se em que líder? Bom, não sei. Eu, como princípio, adotei
esta questão da interatividade. Por vezes não conseguimos acertar na nossa interação com o outro, por vários motivos, porque cada homem é um homem, né? E os objetivos, às vezes, os objetivos e, sobretudo, os interesses podem serem contraditórios. Mas a minha procura incessante é de encontrar pessoas a que podemos partilhar os mesmos objetivos. E com base na partilha dos mesmos objetivos, mesmo que tenhamos, e que isso é importante, ideias e estratégias até diferentes, mas na comunicação, no diálogo permanente que se deve estabelecer, é possível encontrar pontos de encontro que nos levam a realizar aquilo que seja útil para todos. Portanto, esta tem sido a minha base, como eu disse desde o início, pela natureza também da minha opção de trabalho artístico, obrigou-me e faz-me com que tenha que trabalhar com os outros e não de uma forma individual. Então, para mim, o outro tem uma importância primordial para a realização dos meus objetivos. E creio que também os outros, nessa interação, há sempre um aprendizado que fica dos dois lados. Muito bem. Para terminar, porque o tempo já está a largos passos disso, apesar de estar delicioso, gostava de compreender como é que o Dr. David Abílio prepara-se no seu reduto, no seu palco, na sua privacidade, para fazer-se, vamos lá, ao mundo quando tem que ir ao campo, ir ao trabalho, e estando lá, carregar todas aquelas armas de paixão, boa comunicação, boa disposição, boa energia. Como é que se prepara para trabalhar este fogo, para que este fogo possa ser um atrativo para impactar esses liderados? Bom, essas coisas acabam sendo um nosso modus vivendo. Recebi, por exemplo, o vosso convite para o chá. Aceitei sem saber muito bem o que era. Graças a Deus, pois, quando mandaram aquele convite, já que tem definição, né? A primeira coisa que me ocorreu é que eu não sou a pessoa que eles procuram para este programa. Mas eu sou um homem da cultura, vou ver na base, portanto, de todas as perguntas ou daquilo que vai acontecer lá, eu tenho de carregar a minha bagagem. É que a minha bagagem é cultural. E essa bagagem, portanto, é que vai poder ou me salvar ou até acabar comigo, porque eu não sei o que poderei lá encontrar. Mas há sempre uma necessidade, para mim quase que espontânea, de preparação. Há muitas perguntas que me faço sozinho e que eu procuro respostas, quer dizer, possíveis perguntas que me podem fazer, e que eu procuro, portanto, encontrar as respostas. E essas perguntas até podem depois não serem colocadas exatamente, mas há sempre esse tipo de preparação e que é necessária todos os dias. Todos os dias, quando a gente sai, vai para o trabalho, porque nós temos um objetivo. Não podemos ser espontaneístas. Eu acordei, pronto, tem um ritual que se deve cumprir, lavar os dentes, tomar banho, não sei o quê, e ir. Deus dará, vamos lá ver lá. Não. Eu sei o que vou lá fazer. Então, se eu sei o que vou lá fazer, tenho de me preparar de
como é que vou fazer para poder, sobretudo, fazer bem. Não basta fazer, é importante fazer bem. E para você fazer bem, qualquer coisa que seja, é necessário ter uma preparação. É verdade que também temos limites na nossa preparação. Esses limites são determinados pelo grau de conhecimentos que temos, pelo grau de experiência que temos, mas vamos procurar explorar o máximo aquilo que temos em nós, para poder realizar bem aquilo que nos propomos fazer. Excelente. Muitíssimo obrigado por este tempo e também por ter acedido ao nosso convite para nos transmitir lições de liderança sobre a indústria cultural. Estamos muito gratos, também aproveitamos a ocasião para desejar muitas e múltiplas inspirações e que o Senhor lhe coroe de muita saúde e este bom ânimo para continuar a testemunhar os muitos sonhos que carrega. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Estas lições encontram disponíveis nas nossas plataformas digitais, Facebook, Antônio Sende_Oficial, nosso canal YouTube, Antônio Sende_LDA, no nosso aplicativo Elo Web. Um abraço e até breve.